A gente está te recebendo aqui para você compartilhar o que é que faz com que você tenha sempre esse sorriso, essa leveza, essa. Né, gente? Vocês conhecem a Cíntia? Cíntia Castro. Você mora em Floripa, né? Sim, Floripa, na Ilha da Magia. E Delícia. Que lugar você mora? eu moro no continente. Hum. Tenho que atravessar a ponte. Quando eu vim para cá, eu não sabia que existia o continente. Eu pensei que Floripa era só depois da ponte, né? E eu tô há 15 anos aqui. Ainda não moro na ilha, mas morarei. Mas as classes, a maioria eu dou na ilha. Ah, é? As classes você dá na ilha. Sim. A Cíntia grava uns vídeos para as classes delas naqueles lugares maravilhosos, É, com aquele sorriso, aquela paisagem. Quem não vai para a classe dela, né? Quem ousa, sim. né? Não participar de uma coisa boa dessas? Então, eu trabalhei muito tempo com televisão quando eu morava em Porto Alegre e eu fazia coisas para os outros, né? Eu era contratada para fazer propaganda para os outros. E aí, quando eu comecei a trabalhar com Axis, como seria fazer para mim, né? Então, hoje eu faço as coisas chamando para as minhas classes, chamando para os eventos que a gente cria. Então, aí é uma coisa, é diferente, né? Mas então tá, eu começo assim, vou falar sozinha. A primeira live, eu nunca fiz live. É mesmo? Eu posso responder perguntas, eu tenho que falar qualquer coisa. A live é sua. Que Você não ótimo. escutou dos outros? Eles só falaram, 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 falaram. São os Então, faladores os outros. Então, a live é sua, querida. Fica à vontade. o que que eu comecei a fazer assim nessa quarentena que foi diferente? Eu já medito há 5, 6 anos com a Brahma Kumaris. E aí a gente tem uma outra meditação que chama a Meritivela, que é uma meditação das 4 da manhã. Essa meditação eu só participava quando eu estava em retiro. E aí fiz uma experiência também de praticar ela durante. Então, no início da quarentena, foi uma das coisas que eu fiz. E descobri que é um horário incrível para a gente criar. Então, começaram a me vir várias coisas e nos primeiros dias eu não anotei, depois eu me esquecia. E aí eu conversando com algumas pessoas que disseram, não, tu tem que ter um caderninho do lado, tem que anotar tudo, porque é como se o mundo parasse naquele momento e a gente estivesse recebendo, recebendo, recebendo. Então eu comecei a fazer as minhas criações na madrugada. Uma das primeiras coisas assim que eu considero que tenha sido diferente foi isso. Depois eu acabei entrando num outro ritmo que eu não consegui continuar com essa meditação, mas a minha meditação das 6 horas eu faço sempre já há praticamente 6 anos. Então, como é que é o meu dia, né? Eu acordo, agora eu conheci o Tadashi, que é um outro ser incrível que consegue juntar mais de 20 mil pessoas às 6 horas da manhã. Então, eu Eu medito conheço com o ele. Tadashi, ele é incrível. E é uma delícia. Então, a gente já começa com bora ser feliz, e Sim. então já fica com essa energia gostosa. Então, eu medito com ele das 6 às 6:30. Depois eu vou para a meditação da Brahma Kumaris, que é a minha escola de meditação, que é uma escola da Índia e que tem sede em vários lugares no mundo. E aqui em Floripa fica no Bom Abrigo. Agora, claro, está tudo acontecendo só online, não tem nada recebendo as pessoas, mas em épocas normais, todos os domingos a gente faz uma palestra aberta ao público, sempre falando de coisas assim para trazer as pessoas para um lugar melhor, né? Então eu faço essa meditação, depois eu tenho a minha aula matinal, que aí a gente tem uma aula que é de mais ou menos 45 minutos. Depois eu faço academia da Thaisa Campos, que foi outra coisa que eu comecei a fazer agora na quarentena, que eu conhecia a Tatá, mas eu não tinha muito contato, e aí eu comecei a assistir, me identifiquei bastante com ela. Então eu gostei muito dessa coisa, que ela diz assim como a gente tem que malhar o corpo, a gente tem que malhar a mente. E aí eu acho fantástica a maneira como ela leva as coisas e faz bastante facilitação, como vários, né, que fazem as suas lives. Mas aí é alguma coisa que eu coloquei na minha rotina. Porque a partir do momento que eu boto na rotina, eu faço sempre. O que foi, meu amor? Então, e aí depois dela eu vou malhar também online,
Aí eu faço exercício com a Flávia e com o Alexandre, que são dois profissionais da educação física aqui, que eles têm o Box Plenos Floripa. Eles eram um casal que trabalhavam com a Herbalife, ainda trabalham com a Herbalife, mas agora eles estão se dedicando mais com essa coisa do box. Então eu faço os exercícios para a mente, depois faço exercício para o corpo e depois eu começo meu dia. Aí faço atendimento, faço as classes. Deixa eu ver o que o gatinho quer, porque ele tá... O que foi, gente? Ô, Cíntia, mas assim, como que você chegou... Eu tenho duas perguntas. Como que você chegou em Access? E comenta um pouco pra gente, sabe, poxa, qual que é o seu ponto de vista? O que realmente, como a Patrícia colocou no começo, né? Qual é o seu ponto de vista? Qual que é a sua consciência, a sua energia de, sabe, de ser essa leveza, né? Como é ser você? Ser a energia de você. Compartilhe um pouco mais aqui com a gente. Eu tenho muito essa coisa do positivismo, né? Eu sou uma pessoa muito positiva desde sempre. Eu já cresci com... O meu pai participava da Academia da Mente. Então, quando eu era pequena, acho que eu tinha o quê? 7, 8 anos, eu me lembro que eu pegava uma piramidezinha mínima que ele tinha, eu botava já no terceiro olho, e aí a gente fazia uma brincadeira com os dedos. Querer, poder e conseguir. Tudo que eu quero eu posso, tudo que eu posso eu consigo. Então, eu cresci ouvindo isso. E aí, quando eu cheguei em Access, eu troquei o querer pelo escolher. Então, tudo que eu escolho, eu posso, né? Tudo que eu posso, eu consigo. Então, eu tenho muito aquela coisa de que, no fim, tudo dá certo. Agora, outra coisa que eu tô fazendo na quarentena tô fazendo um site, e aí eu tava vendo algumas frases para colocar no site. Aí eu fui pesquisar, assim, frases que me tocam na vida, que eu sempre falo, e tinha uma frase que eu pensava que era minha, que daí eu descobri que não é minha. Porque aí a gente pensa, né, o que realmente é nosso? A gente estuda, né, várias coisas e tal, mas o que é nosso mesmo? E aí a frase é essa do Fernando Sabino, se eu não me engano, que é no final, no fim tudo dá certo. Se ainda não deu certo é porque não chegou ao fim. E eu sempre disse isso. Então, eu sei que sempre as coisas vão dar certo. E se ainda não deram certo é porque ainda não chegaram ao fim. Então, as coisas funcionam. E eu não tenho dúvida. E quando eu dou as classes, eu gosto muito de dar o exemplo da slackline, né? Se a gente está lá, olha lá para frente, tem que atravessar aquilo, sobe na cordinha. Se eu olho para o outro lado e digo, eu vou chegar e vou, sem fazer nada, eu chego do outro lado. Se eu olhar para trás, se eu pensar, ai, será que eu vou conseguir? Qualquer coisa que eu pensar, eu vou cair, vou ter que começar de novo. E acho que na vida é assim, é a gente acreditar, botar a cara e coragem e fazer as coisas. E eu sempre fui, assim, muito de fazer o que eu tive vontade. Eu comecei muito cedo fazendo teatro, saí de casa muito cedo, com 18 anos eu já morava sozinha. Tive uma escola, uma casa de artes em Porto Alegre, que era uma casa que tinha vários tipos de dança, teatro, música, artes plásticas. Aí eu dava aula de teatro para criança, trabalhei como garota propaganda, já fiz assim de tudo um pouco. E aí aqui, quando vim para cá, foi meio que eu tinha fechado um contrato eu era garota propaganda exclusiva das lojas Colombo e era exclusiva mesmo. Se eu tinha qualquer coisa, eu sempre brinco, eu tinha uma lista de amigos que já sabiam que se eu tivesse gravação, eu ia dar o convite para alguém. Então, às vezes eu tinha comprado o convite para um teatro, para um espetáculo maravilhoso, e aí tinha gravação, eu tinha que dar o convite para alguém. Então, quando terminou esse contrato, eu meio que queria umas férias disso tudo. E aí que apareceu Floripa. Então, eu já estou há 15 anos aqui de férias, e aí engravidei aqui, me dediquei há 7, 8 anos realmente para cuidar do Rafa, e depois eu meio que fiquei com vontade de voltar para as coisas, né? Aí dei aula de teatro, voltei com algumas coisas, meditação, aí conheci a Brahma Kumaris, que foi uma das viradas de chave assim na minha vida. Começar a meditar para mim foi realmente sensacional. Eu era uma pessoa que eu não acordava antes das 10 da manhã, e o Rafa já sabia, não pode bater na porta do quarto da mamãe que ela tá dormindo. E hoje em dia eu acordo 5h30, porque 6 horas eu tô lá prontinha para meditar. Então eu acho que é realmente a gente se propor, experimentar e se propor a fazer. Aquela coisa dos 20, 21 dias funciona, sabe? Se a gente conseguir colocar e realmente ficar naquele tempo, a gente consegue colocar na rotina. E foi assim que começou.
E aí, hoje em dia, depois, quando eu conheci o Axis, como é que eu conheci Axis? Eu sou facilitadora de yoga também. Aí, aqui eu fiz a minha formação e eu estava num retiro. E nesse retiro eu ouvi falarem de Theta Healing e de barras de Axis. Theta Healing eu já tinha ouvido falar, mas não sabia o que que era. E as barras de Axis me remeteu para uma coisa de exercício. E a coisa de academia que eu não gosto. Eu gosto de exercício na água, eu gosto de coisa mais light. Barras, né? Barras. Barras, ai, nada a ver falar de barras, né? A gente tá. É engraçado. Sabe o que é engraçado, Cíntia? Você é a segunda pessoa que me fala algo parecido. Eu tenho uma colega aqui de Jundiaí, ela era do meio empresarial, né? E ela disse que a primeira vez que ela ouviu falar de barras de Access, ela achava que era relacionado ao programa Access, né? Do Windows. Tanto é que ela levantou um monte de barreiras e só depois ela foi, sabe? Conheceu o que eram as barras. Engraçado. É uma coisa engraçada quando a gente fala, quando a gente conversa no início das classes para todo mundo se apresentar, vira e mexe alguém traz essa coisa de academia ou de computador, academia ou alguma coisa de computador. E aí eu fiquei, né? Mas não dei muita bola. Depois eu fui conversar com ela e ela me explicou um pouquinho como é que era. Tá, mas nada demais. Depois, claro, que depois que a gente escuta uma vez, na outra vez que tu escuta já te chama atenção, né? Um pouquinho diferente. Aí eu vi um anúncio de barras de... um workshop gratuito de barras de Access. Aí eu disse, legal, vamos ver qual é, né? Aí fui. Aí foi que, inclusive, foi meu primeiro facilitador, o Ednilson ali no Estreito. Fui lá, participei do workshop, achei interessante. Ele correu as minhas barras, fez uma super sessão em mim, acho que de 1 hora, que eu disse, uau! Só que nada aconteceu. Para mim, nada tinha acontecido. Mas aí eu tinha aquele ponto de vista de que, foi de graça, nada aconteceu. Aí eu resolvi pagar por uma sessão. Liguei para ele e disse, quero fazer mais uma sessão. Fiz mais uma sessão e também nada. Aí viajei, saí de férias com a minha família e quando eu voltei, ficou aquela coisa, né? Ai, de barras, por quê, né? Tanta gente conta tanta história que é... Aí eu comecei a ver algumas coisas. E aí eu fiz a minha terceira sessão. Na minha terceira sessão, não que as outras não tivessem feito nada, mas a terceira sessão é como se tivesse sido a virada de chave. E foi uma coisa tão louca que aí eu disse, é isso que eu quero. Né? Porque ainda tinha coisa do querer, né? Ainda não era escolher, né? Hoje em dia eu cuido bastante a coisa do verbo querer, porque o querer tem muito essa coisa de falta, né? A gente quer porque não tem, então a gente escolhe, o escolher é muito mais leve. E aí eu comecei a ver o que mais que eu poderia fazer. Aí os meninos da consciência estavam vindo para cá, eu vi um anúncio e foi incrível, porque eu vi um anúncio que só dizia que eles estavam vindo, que ia ter o curso de barras, ia ter o fundamento, mas eu nem sabia o que era fundamento, então eu só me foquei no curso de barras. Só que eu escolhi fazer o curso de barras um dia antes do curso começar. E eu não sabia onde é que era o curso. E aí eu tinha escrito, né, no cartaz para a pessoa que estava trazendo, ninguém me respondia, era uma menina que nem trabalha mais com eles, e escrevi para ela nada. Aí eu resolvi entrar porque daí eu vou, né, eu tenho aquela coisa, no fim tudo dá certo. Eu vou até o final. Escrevi para o Douglas, escrevi para o Rodrigo e nada. Aí, no outro dia, à noite mesmo, a minha esposa pegou e disse, tu não vai fazer o curso, né? Porque não sabe nem onde é que é. E eu disse, não vou, alguém vai me falar onde é que é. Aí, no outro dia de manhã, acordei para minha meditação e tinha lá uma mensagenzinha do Douglas. Oi, seja muito bem-vinda, a gente está em Sambaqui. E aí me mandou o endereço. E aí eu moro no continente, então para eu chegar em Sambaqui eu levaria uns 40 minutos. E aí já não daria o tempo. Já não daria. Tu conhece, né? Tu morou aqui. Aí já não daria. Aí eu disse assim, eu tô indo então, só que eu vou me atrasar, porque, né? Até tô com tudo pronto, porque eu sabia que alguma coisa ia acontecer, mas eu vou me atrasar. Aí, beleza, eu cheguei acho que uns 15, 20 minutos atrasada e comecei a fazer. A gente ficou num paraíso, que é uma casa linda que a Thaís conseguiu. Depois já teve outras classes lá de Access, é realmente uma casa maravilhosa. Maravilhosa. A Simone Passing está aqui? Simone Passing. Simone disse que está. Simone. É legal essa casa. Depois... Essa eu tenho contato, a pessoa ainda aluga, ela tá para vender, mas a Thaís me passou o número dela e é bem tranquilo, assim. Os meninos fizeram fundamento lá, depois a Cíntia Rondelli fez entidades,
E assim, para fotos, o espaço que eles têm, o Espaço da Consciência Expandida em São Paulo, que agora eu não sei mais se eles têm, porque eles estão em Campinas, né? Mas a foto que eles têm de entrada do espaço é eles nessa piscina fazendo um brinde, porque é uma foto mais maravilhosa que a outra. Sim, Aí, sim, obrigada. Eu conheço esse local. Consegui fazer a minha segunda... Sai daí, Xande. Deixa eu só pegar o gatinho. Como pode melhorar, mas olha só, a Cintia, ela faz um barulhão, gente, em Floripa. E olha só, meu Deus, olha que coisa que eu tenho clareza dessa classe dos meninos que você comentou. Eu estou muito presente, assim, com os movimentos de Axis, e quando eu estava em Floripa, muito mais no que acontecia aí. Então, uau, você é dessa época. E em tão pouco tempo, você tem criado muito, né? Muito mesmo. Suas classes sempre são cheias, né? Suas classes sempre estão cheias, Cíntia, eu sei. Os olhos de Axis, né? Não. Temos clareza disso. E que barulhão, né? Conta um pouquinho aí dos seus movimentos em Floripa, o que você tem feito, né? Dos encontros, das sessões gratuitas, né? Como que foi? Como que é para você? Como que foi esse... Porque não foi um salto, porque foi tudo muito rápido para você, eu percebo, né? Então, qual que é a facilidade em criar, né? Com tanta rapidez, com tanta facilidade, né? É claro que Floripa convida, né? Poxa vida, Ilha da Magia, né? Mas conta um pouquinho, como que são as suas criações por aí? Então, eu me tornei facilitadora em 1º de maio do ano passado. Porque dessa classe de barras, deixa eu só terminar essa historinha do fundamento, porque ela é ótima. Aí, é ótimo, é bom, né? A gente estava almoçando no intervalo, era a minha segunda classe de barras, a gente estava almoçando e aí eles falaram que ia ter o fundamento. E eu escolhi fazer o fundamento na hora do almoço. Aí, simplesmente, eu liguei para casa e disse que eu estava indo em casa pegar a minha mala, porque eu não só escolhi fazer o fundamento, como eu escolhi ficar na casa. Aí eu vim em casa à noite e já comecei o fundamento no outro dia. E no domingo, era o 3º dia do fundamento, eu pensava que já tinha terminado, porque eu não sabia que o fundamento era de 4 dias. Aí o Douglas ainda disse, onde estás indo? O fundamento termina amanhã. Então foi uma coisa assim, realmente eu entrei sem saber qual era. E o fundamento foi uma classe que mudou a minha vida. Acho que todos os fundamentos são incríveis, mas o primeiro fundamento, ele te dá aquela coisa de trazer a tua potência. Então, né, realmente tu consegue enxergar a potência que tu é e que tá lá guardadinha. E aí, a partir disso, eu comecei a fazer várias coisas e aí eu escolhi, né, me tornar facilitadora. Fiz a minha 3ª classe com a Helena aqui em Floripa. E isso foi em maio, em junho, aí eu já tinha uma turma montada e faz o quê? 1 ano e pouco, né? 1 ano e meio. E as coisas de criar, para mim, é tudo muito fácil, porque eu pensar e aí eu vejo a classe acontecer. Então, isso eu já fiz até um postzinho uma vez, porque não é só a gente pedir para o universo, a gente fala muito, vamos pedir, né? Pedir e receber. A gente precisa, a ideia é a gente pedir para o universo, mas a gente tem que entrar em congruência com o nosso pedido. A gente tem que se ver no que a gente pede, é trazer o futuro para o presente. Porque a única coisa que a gente tem na vida é esse presente, né? Por isso que já se chama presente. Então, a gente precisa ver as coisas acontecendo. Então, quando eu crio uma classe, eu já vejo um dia lindo de sol maravilhoso, porque eu escolho, né, botar o pé no chão, eu escolho que a gente, né, consiga fazer as trocas na rua, eu tenho muito essa coisa do contato com a natureza. E aí eu vejo a classe acontecer. E se eu vejo, ela acontece. É a mesma coisa lá da corda bamba. Se eu monto uma classe e aí eu não consigo ver, eu já sei que eu posso trocar de data porque não vai rolar. Então, é bem isso. Eu acho que é a gente fazer a escolha e a gente acreditar que aquilo lá e ver exatamente da maneira como tu quer. É dar os detalhes, né? A Simone Milazas, num copy que eu fiz, ela deu um exemplo muito bom que eu gosto de contar nas classes. Que quando tu vai no restaurante, o garçom vem lá e te traz o cardápio. Se tu não pedir nada, o que o garçom vai te dar? Vai te dar o prato do dia, vai te oferecer uma aguinha, vai te trazer um petisco. Então, tu tem que pedir exatamente o que tu quer, dar os detalhes. Então, é pedir e receber e já ver a coisa acontecendo, né? Então, isso tudo é muito legal. Aí, falando nas coisas gratuitas, ano passado, quando eu fiquei sabendo dessa campanha de prevenção ao suicídio,
eu resolvi trazer isso para Floripa, né? Porque eu já tinha coisa de fazer evento em Porto Alegre na minha escola. Todo final de semestre eu fazia um grande evento para mostrar aos alunos. A gente tinha mais de 100 alunos, então fazia uma apresentação. Eu sempre fui muito conectada com a parte de cultura. E aqui em Florianópolis eu achava muito fraco. Eu sempre digo, a natureza compensa essa falta de coisas que a gente poderia ter muito mais, se comparado a Porto Alegre, São Paulo, né, e outros lugares. Então, eu comecei a tentar agitar algumas coisas. E ano passado foi incrível. A gente fez 4 eventos maravilhosos. Tem algumas pessoas aqui que fizeram. A Valéria, eu tô vendo, a Valéria participou. Então, a Magali também, a Nina. Então, foi muito legal o evento. E esse ano a gente só estava esperando uma autorização da prefeitura para liberar. E eu estava torcendo que fosse em setembro, porque a ideia, né, é o Setembro Amarelo, é o mês da prevenção ao suicídio. E aí a gente conseguiu a liberação. Essa semana saiu, né, realmente por escrito, porque até semana passada a gente estava divulgando o evento, mas ainda não estava dizendo exatamente onde seria, né? Aí agora a gente já está, então já está confirmado, o evento vai ser nesse domingo, dia 27, das 10 às 16. A gente tem um grupo no Telegram, só para perguntas e respostas, do que chama Universo da Consciência. A gente tem um canal no Telegram, onde a gente coloca as informações, que aí ninguém pode estar postando nada, para ficar só de informações. E a gente tem um grupo no WhatsApp de agendamento, que daí a gente usou o mesmo grupo do ano passado. Aí lá as pessoas colocam o horário que querem receber. Então é um grupo para quem vai trabalhar, né, o grupo de praticantes e facilitadores, que daí o pré-requisito para entrar nesse grupo é ter uma classe de barras. E agora precisa comprar camiseta. No passado a gente conseguiu patrocínio, a gente deu as camisetas amarelas para todo mundo. A Carol tem ainda camiseta? Tem, né? Eu tenho! Então esse ano a gente está vendendo as camisetas a R$20. Então quem não tiver camiseta e quiser participar do evento, a gente ainda tem camisetas. E a gente conseguiu patrocínio para as máscaras. Então todo mundo vai ganhar uma máscara. Aí a gente vai estar de camiseta amarela e de máscara preta. E com as cadeiras, com as duplas, com distanciamento de 2 metros, que foi a observação que a prefeitura fez. A gente pode, é um evento ao ar livre, todo mundo com as suas máscaras, cada pessoa levando a sua coberta para ter uso individual e esse distanciamento de 2 metros. Então, ele vai acontecer agora no dia 27, nesse domingo. Não sei se vai ter repetição. Oi? Super organizado, maravilhoso. Vai ser lá na Beira Norte, onde será dessa vez? Já temos umas 70 pessoas inscritas para receber. Muito bom, show. Aí a nossa ideia é fechar a agenda até sexta, e quem não conseguir agendar pode chegar no dia, na hora e esperar. A diferença de quem agendou e não agendou é que quem agendou o horário vai ter prioridade, vai chegar e vai ser atendido no seu horário. Quem não agendou aí tem que esperar até que alguém se libere. Então, ainda precisamos de mais gente para colaborar, para contribuir com o evento. Quem estiver aqui, que for praticante de barras, pode entrar em contato com a gente. A Magali está me ajudando a organizar também, que está aqui no grupo, está aqui no Zoom. E que mais? Outra coisa interessantíssima que aconteceu nessa quarentena, que realmente foi, acho que o grande presente, foram 2 grandes presentes. O SOP que eu fiz, que é o Sinfonia de Possibilidades, que é uma classe avançada do Access, que me deu a possibilidade de fazer atendimento online e de ter essa energia, né, que é uma energia mágica, que eu nunca tinha percebido na vida. Então, isso realmente me levou para um outro espaço. Eu super indico, quem não conhece, quem não fez ainda uma sessão, eu tentei colocar junto, agora nas sessões gratuitas de barras, eu tentei colocar as sessões de sinfonia junto para as pessoas conhecerem. Aí a gente tem aqui a Helena e o Everton aqui em Santa Catarina que também fazem, só que não foi liberado. Então o SOP ainda não está aberto. O que a gente pode fazer é os taster, que é uma degustação para as pessoas conhecerem online, mas fazer assim aberto ao público não foi liberado. Então a gente está aguardando. Se liberar é uma coisa que eu tenho bastante interesse de fazer um grande evento para divulgar mais, porque uma sessão de sinfonia é algo que realmente muda e destrava. É aquela coisa, se a gente pudesse escolher qualquer coisa no universo, o que a gente escolheria? Aí a pessoa escolhe, o ser escolhe, e a gente vai trabalhar toda uma energia para destravar isso, e essa energia ela fica vibrando por uma semana, 10 dias, e fazem as mágicas acontecer. Se a pessoa escolher, é tudo aquela coisa, né? Se escolhe, a coisa acontece.
Então, foi um presentão essa sinfonia. E outro foi o 3 Dias de Corpo, né? Que eu fiz. Fui para Curitiba no meio da quarentena, digo, uau, vou viajar, escondidinha. Fui para Curitiba. Aí, da quarentena. é, Que delícia! conheci a Naomi, que eu achei fantástica, me apaixonei pela Naomi. Assim, uma pessoa que doa muito, muito. Então, foi uma classe muito boa e que me facilitou, que me abriu para facilitar os workshops, né? Então, hoje em dia, eu facilito os workshops dos processos corporais e faço bastante coisa, assim, no Access. Porque a minha meta, desde que eu entrei no Access, uma das primeiras coisas que eu vi na primeira classe, essas classes que a gente fala, de classes avançadas, que geralmente tem em São Paulo, são aquelas classes com 200, 300 pessoas, que tem são salas gigantescas, com metade da sala dividida com macas e metade da sala com cadeiras. Eu gosto sempre de estar naquela coisa de troca. Então, nunca eu fiquei sentada lá na cadeirinha escutando uma classe. Eu tô sempre lá trocando. E aí, uma das coisas que eu vi foi os maestros, né? Que é aquela coisa que hoje em dia eu já faço, a sinfonia. Tudo, na verdade, são sessões de sinfonia. A diferença é quem pratica, né? Se é um praticante de sinfonia, se é um praticante avançado, se é um maestro, mas tudo é sessão de sinfonia. Então, eu me apaixonei pela primeira vez que eu vi. E aí eu disse, sem saber ainda o que era de pré-requisito, o que precisava, o que não precisava, eu escolhi ser maestra. E as pessoas falam, mas tem que escolher CCF para dar o fundamento. Nunca foi a minha escolha CCF para dar o fundamento. A minha escolha foi ser maestra. Só que, quando a gente vai fazendo as coisas de maestro, tu acaba fazendo praticamente todos os pré-requisitos para CCF. Então, como seria também, né? Mas a minha escolha tanto é que agora eu me inscrevi para fazer o corpo avançado, e a gente está no aguardo, né? Porque aí tem alguns requisitos que não sabem se vai ser online, se vai ser presencial, mas o meu caminho no Access é isso. O Access para mim foi uma coisa bem assim, encontrei a minha tribo. E fechou com a meditação, então eu casei o Access com a Brahma Kumaris e como pode melhorar. Estou muito feliz com as coisas que eu faço, com as minhas criações, e é tudo muito leve, é tudo muito gostoso. E é bem aquela coisa... quando a gente está se divertindo, as coisas acontecem. O dinheiro segue a diversão. Então, se dinheiro não fosse o problema, o que a gente escolheria? E eu vou escolhendo. Eu vejo as classes e eu me inscrevo. Eu nem sei o valor. O SOP eu paguei, acho que foi 16 mil, porque o dólar estava não sei quanto. E aí eu tinha pensado, não, então vamos fazer, vou até o final do ano, quero estar com essa classe paga. E eu paguei o SOP à vista. O dinheiro veio. Então, essas histórias que as pessoas contam... Aí eu ficava meio assim, será que é verdade? Porque eu sou muito assim, pezinho para trás, né? Será que é verdade? E realmente, paguei, não tô... E foi. E essas outras classes agora também escolho também que veio, escolho pagar tudo à vista. Com total facilidade, pois é. Facilidade, alegria e glória. Tudo simples e grandioso com você. Algumas pessoas comentaram aqui. A Simone Dias comentou que a expressão correr barras para ela causou mais estranheza do que Access, né? Que a gente estava falando, né, de Access, o que é isso? Então, para ela, correr barras causou estranheza. A Lilian, uau, amando sua leveza. E a Valéria Biancarelli comentou que ela também furou a quarentena. Foi de corpos com o Márcio. Como pode melhorar? Não pode ser mais simples na fazer escolhas. Ele também deu. E assim, a coisa da quarentena, eu digo, algumas pessoas, quando eu disse, a quarentena foi um presente para mim, como é que vai falar isso? Tanta gente passando mal, mas é a coisa de não comprar o erro dessa realidade. Eu peguei muito essa frase. Eu não comprei que eu ia pegar. E foi incrível, porque aqui em casa, minha esposa pegou. A gente ficou 40 dias, ela ficou isolada no quarto. Eu levava comida, eu dava tudo. E eu não peguei. E o nosso filho não pegou? Então, realmente se cuidar. Mas o ponto, o que ela dizia? Ela dizia assim, se eu for pegar, então se eu for pegar, que eu pegue de uma vez, que daí eu já vou ficar imune. Ela comprou isso para ela. E eu já disse, não, eu não escolho pegar isso, não vou comprar o erro dessa realidade, isso não cabe, né? Então, ela pegou, ok, tá imune, feliz da vida, mas foi punk, ela pegou, assim, tudo de pior que podia acontecer com o corona aconteceu com ela. E a gente em casa conseguiu para ver que quando as pessoas se cuidam, né? Se usa máscara, se usa a coisa do gel, tu não pega. A gente ficou 40 dias, ela trancada dentro do quarto, eu não peguei. Bem no início da quarentena.
Então, assim, apesar disso, foi muito tranquilo pra gente. E me abriu um outro espaço também, né? Porque aí eu fiquei 40 dias separada, cada um ficou no seu quarto. E isso também era uma coisa que eu não estava acostumada, porque eu desde os meus 18 anos já sou casada, eu vou casando, nunca fiquei sozinha. Então, foi o momento que eu tive para mim de ficar sozinha, né? Eu dormia sem ter que dar satisfação para ninguém de nada. Queria ficar até 2, 3 da manhã vendo filme. Não tem ninguém na cama dizendo, ai, desliga a televisão que eu quero dormir. Então, também me abriu algo diferente, que eu nunca tinha experimentado, que também foi muito bem-vindo. Então, assim, eu não tenho o que reclamar. E tudo que aconteceu veio, e uma coisa mais interessante que a outra. Depois a gente começou a fazer as classes presenciais. A classe online. Deixa eu falar um pouquinho do online. Quando eu resolvi fazer o SOP, o Sinfonia de Possibilidades, eu tinha um monte de ponto de vista de receber online. Porque eu achava que não, as classes presenciais que são top. Imagina, vou ficar, né, falando com as pessoas pelo computador. E aí foi incrível, porque como nas classes avançadas eu ficava sempre lá nas macas, eu nunca prestava muita atenção na classe. Claro, a gente ficava com fone de ouvido, porque é tudo traduzido, mas eu escutava a classe depois, porque a gente recebe a gravação. Então, durante a classe, eu tô lá trocando, conhecendo as pessoas, fazendo contato. Então, eu não focava na classe, eu tenho bem isso comigo. E aí, numa classe online, eu tava aqui nesse quarto, exatamente aqui, fiquei 4 dias fechada no quarto e recebendo. E o Den é uma pessoa, assim, é um ser incrível, ele é fantástico. E aí eu fui facilitada por ele, eu disse, uau, como pode melhorar? E ainda aconteceu que a minha tradução, na hora que ele estava me facilitando, a tradução era perfeita. A Mariana e a Vivi, que estavam traduzindo, elas são maravilhosas. Só que na minha hora, eu não sei o que deu, que eu não escutava o que ele estava falando. E aí, o que aconteceu? Eu transliterei. O que é o transliterar? É a gente entrar na energia da linguagem. Eu entendia o que ele falava. Claro que eu não conseguia falar o que eu queria, o que eu, né, queria dizer, mas foi incrível. E eu saí, acho que foi no 3º dia ou no último, eu sei que terminou assim, uau, como se tivesse aberto mais espaço. Eu já tinha recebido um super presente, porque na classe de SOP a gente faz as trocas online. Eram 214 pessoas do mundo inteiro, tinha um grupinho só de 9 aqui do Brasil. E aí tinha 2 grupos no Telegram, um grupo para a gente fazer as trocas e um grupo para o pessoal que ia colocando os nomes lá para ficar bem organizado. E aí eu nunca tinha participado, então na minha primeira troca me colocaram com uma pessoa, um ser infinito, e eu fui entrar em contato com esse ser, e aí o ser disse assim para mim, já estou com outra dupla. E eu disse, uau, que legal! Aí eu voltei para o grupo principal e falei que eu estava sozinha. Aí quem é que veio para trocar comigo? Doutora Lisa Coney. Ela disse assim, eu estou sozinha, queres trocar comigo? E eu disse, uau, como pode melhorar? E aí eu procurando a doutora Lisa, porque aí a gente tem que fixar o vídeo, né? Por isso que eu escolho fazer mais um SOP online, porque agora eu estou especialista no online. E aí eu não achava ela, e ela me escrevia, porque daí a gente tem que escrever para a pessoa pelo WhatsApp ou pelo Telegram num grupo separado. E ela escrevia dizendo assim, meu nome é Dr. Lisa Coney. Eu estou aqui. E aí eu pensando, eu sei quem que você é, eu só estou procurando. E aí eu fiquei, acho que eu perdi uns 5 minutos procurando ela para conseguir fixar na tela. Aí fizemos a troca, eu peguei ela já estava me facilitando, porque eu já estava recebendo umas coisas, ela já estava me facilitando, e aí depois eu facilitei ela, e aí disse assim, podemos trocar de novo. Aí a Heather, não sei como fala direito o nome dela, ela disse, não, a gente não vai repetir as duplas. Eu disse, Aí quando acabou o SOP, depois acho que um mês depois, eu escolhi fazer uma sessão com a doutora Lisa, eu entrei em contato com ela, recebi um SOP dela que foi assim, mágico, foi incrível, essa mulher é fantástica. Agora eu já me inscrevi na próxima classe que ela vai fazer de 3 dias de corpo, porque eu escolho muito assim, ter contato, achei uma energia maravilhosa. Então, a partir disso, comecei a facilitar as classes de barras online, que eu também achava, não, como receber barras online. Então, realmente, eu acho que o receber online, ele acontece. Se a gente se propõe a receber e recebe muito. E a diferença é que tu tá focada. Depois, você não precisa estar escutando tantas gravações, estudando tanta classe depois, porque tu estudou a classe ali, né, no momento dela.
e já dei algumas classes online que foi divertidíssimo. Dei para Goiás, dei para Minas Gerais, dei para o interior de São Paulo, para Diadema. E assim, cada ser mais maravilhoso, dei classe com criança junto, aprendi a mexer no TikTok, porque daí a minha aluninha me ensinou a mexer no TikTok. Então, eu indico as classes online. Não sei se a primeira, eu ainda tenho um leve pontinho de vista sobre a primeira, mas assim, segunda e terceira classe, eu acho que tranquilamente. Tendo uma dupla, as pessoas recebendo, a gente consegue ver direitinho os pontos. Eu tenho a cabeça, hoje eu não estou com a cabeça aqui, mas eu tenho aquela cabeça, então eu coloco a cabeça, mostro os pontos, as pessoas colocam o celular direitinho, fixando nos pontos, então é muito simples. Para a primeira classe, eu fico muito assim, porque a pessoa nunca recebeu, nunca fez, vai tocar nos pontos, mas aí a gente vai para aquele espaço de que é só tu chamar o ponto e o ponto vem. Então, não teria problema também, mas até agora ainda não. Acho que porque eu não escolhi, ninguém me escolheu para fazer primeiro online. Mas super indico. Agora elas foram. A gente poderia dar até o dia 15 de outubro e foi prorrogado para 15 de novembro, né? Sim, foi prorrogado. É. Bom, além da sua cabeça, outro ser bastante conhecido é o POC, né? Uhum. O POC tá aí com você, né? Também POC, né? Ó, tá vendo lá em cima? Olha lá. Canto direito. O POC participa de tudo. Ele facilita as classes com você. O POC facilitador. Ele tá junto comigo desde a primeira classe. E a historinha dele é ótima, né? A minha cunhada, ela tá aqui hoje é aniversário do meu irmão, então tá tendo uma jantinha aqui em casa. Então a Nina que me deu, ela está aqui. E ela disse que o POC estava guardado numa caixa por 20 anos. E aí ela perguntou se eu queria, que tinha um bonequinho na casa dela, que ela estava fazendo a mudança e tal, e que achava que era minha cara. E eu disse, uau, eu quero. Eu escolho. E aí me veio o POC antes de eu começar a facilitar. Então ele realmente tá junto comigo. Ele viaja comigo, ele vai para as classes, ele conhece a maioria das pessoas. A Naomi, que ficou muito chateada, porque o POC foi para Curitiba, mas ele voltou. Ele acabou voltando no carro e ele não ficou na classe. Ela disse, poxa, não vou bater uma foto com o POC. E ele tá aqui, ele é bem show. E ele muda de expressão, ele tem uma frutinha, que ele tá sempre com a frutinha. Então, quando eu faço a sinfonia, ele tem, assim, eu me conecto com a energia dele. E esses serzinhos, eles têm muita coisa para oferecer pra gente. Então, este é o POC facilitador. Ele tem o Instagram dele, ele tem vida própria. Ele recebeu uma sessão do presente que ele foi sorteado. Foi bem interessante também. Então, ele faz as escolhas dele, diferentes das minhas. Muito legal, muito bom. Pessoas têm perguntas para a Cíntia? Aproveitem, perguntem abertamente, lindamente. Temos aqui a Rô Barcelos, a nossa cantora de Axis. A gente pode cantar a musiquinha, já que a gente não fez o mantra, né? A gente podia fazer a música, né? Fazer a música. E tem uma novidade. Além do samba de Axis, além das nossas infinitas possibilidades, agora tem uma música nova com a frase maluca. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. A Rô fez uma música que já foi lançada, Rô? Quase. Eu já consegui registrar. Agora, em seguidinha, já vou mandar fazer um vídeo também. Aí já largo para todo mundo no Spotify, no YouTube. Só mais um pouquinho. Yes. Então a gente podia fazer a infinitas possibilidades. O que tu acha? Aproveitar que eu tô no embalo, sair de uma live agora. Eu vou localizar. Pode melhorar. Oba, ao vivo! Uhul! Ao vivo, Rô Barcelos. Podemos ser tão sortudos. Tomara que tenha bateria nessa coisinha aqui. Aí a Rô eu conheci fazendo fundamento com a Patrícia. Eu fiz 4 fundamentos ano passado. O segundo fundamento que eu fiz foi com a Patrícia Gonçalves. E este ser estava no fundamento toda colorida. E aí eu já tenho, né, essa coisa assim para essas pessoas. E foi bem legal. E a gente tem uma relação bem show, assim, eu e a Rô. E agora a gente tá... Vamos fazer um curso de barra. Vamos fazer. No Dia das Bruxas, a gente vai dar uma classe juntas, vestidas de bruxas. Ela já pintou o cabelo de azul, eu vou pintar o cabelo de rosa. Vamos começar? Ó,
na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Pergunto ao universo. Ué. Fico na pergunta e abro infinitas possibilidades. Fico na pergunta e abro infinitas possibilidades. O que é isso? O que faço com isso? Posso mudar isso? Como posso mudar isso? Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Pergunto ao universo, pergunto ao universo. Fico na pergunta e abro infinitas possibilidades. Fico na pergunta e abro infinitas possibilidades. Como pode melhorar? Como pode melhorar? O que mais é possível? O que mais é possível? Vai lá no sapatinho então, Goiás, vai lá! Tudo na vida vem com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Pergunto ao universo, pergunto ao universo. Fico na pergunta e abro infinitas possibilidades. Fico na pergunta e abro infinitas possibilidades. O que está certo sobre isso que eu não considerei? O que está certo sobre isso que eu não considerei? A quem pertence isso? A quem pertence isso? Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Pergunto ao universo, pergunto ao universo. Fico na pergunta e abro infinitas possibilidades. Fico na pergunta e abro infinitas possibilidades. Que lindas magias eu hoje viverei. Que lindas magias eu hoje viverei. Que contribuição posso ser para mim e para o mundo? Que contribuição posso ser para mim e para o mundo? Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Pergunto ao universo, pergunto ao universo. Fico na pergunta e abro infinitas possibilidades. Fico na pergunta e abro infinitas possibilidades. Uhul! Muito bom. Gratidão, gratidão. Show, que delícia. Muito bom. Essa é a energia da Rô Barcelos e da Cíntia, né, por abrir esse espaço, né? A Cíntia, essa gentileza incrível, deliciosa. Vamos lá, queremos saber mais. O que mais, Cíntia? Você pode contribuir? O que mais? Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Oi, Cíntia. Eu sou de Porto Alegre, né? E queria que tu falasse assim das ferramentas de Axis. Qual que assim que tu mais usa? Como é que funciona para ti as ferramentas? Então, eu uso muito o Interessante Ponto de Vista. Essa ferramenta eu acho incrível para qualquer coisa, para qualquer pensamento, sentimento que a gente tiver. Interessante ponto de vista para qualquer coisa que as pessoas falam para a gente. Interessante ponto de vista. Às vezes, para alguma coisa que eu mesma pensei, interessante ponto de vista, eu ter esse ponto de vista. E é uma coisa incrível, porque é o respeitar, que daí junta, quando eu digo que o Axis casa com a Brahma Kumaris, na Brahma Kumaris a gente tem muito de respeitar a trajetória de cada um. Se a pessoa escolheu aquilo, ok. Eu posso achar que não, vai ser muito mais interessante fazer isso de uma maneira ou de outra, mas se foi a escolha da pessoa, ok. E o interessante ponto de vista, ele leva a gente muito para esse espaço
de tu respeitar. Cada um tem o seu ponto de vista e tá tudo certo. Porque uma das coisas, assim, mais fundamentais que eu acho é a escolha, né? A única coisa que a gente não pode fazer por ninguém é escolher. Tem até, não sei se a Mari tá aqui, é uma aluna minha, que é minha colega da Brahma Kumaris também, ela fez uma sessão de sinfonia comigo e ela disse assim, eu quero dar de presente pro meu filho. E aí eu perguntei para ela, mas ele escolheu fazer a sessão? E ela disse, não, eu quero dar de surpresa. E aí eu falei, não, assim tu vai estar jogando teu dinheiro fora, porque se ele não escolher, não é que ele não vai receber, mas ele vai receber uma coisinha de nada. É a pessoa, você tem que escolher. E a gente tem que respeitar a escolha. Então, acho que o interessante ponto de vista é fantástico. Como pode melhorar, que é outra pergunta, não sei se tem alguém aqui que não seja do Axis, mas o como pode melhorar é uma pergunta mágica que a gente faz para absolutamente tudo. Bateu com o carro, como pode melhorar? Eu fui dar uma classe agora no domingo, no Santinho, que é uma praia, uma das últimas praias daqui, e eu fui dar uma classe para uma família que queria uma classe VIP, era só para família. E era a segunda vez que eu estava indo lá na casa dele, já conhecia o lugar direitinho, entrei com o carro e meu carro grudou no portão. E aí eu não podia ir nem para frente nem para trás, porque grudou. Num outro momento, antes de Axis, eu dizia, que merda, por quê, né? Aí eu baixei o vidro, escrevi para ela, para a Maíra e para a Sabrina, preciso de ajuda aqui no portão, porque eu queria que elas me dissessem o que seria melhor, ir para frente ou para trás. E a partezinha ali de puxar realmente tirou um pedação, né? Porque ficou um portão de ferro. Aí eu, como pode melhorar? Tranquilo, olhei para aquilo e realmente acontece, faz parte, que contribuição vai ter nisso? Então, como pode melhorar? A gente usa tanto para coisa boa como para coisa ruim. Ganhei na loto, ganhei 1 milhão. Como pode melhorar? Posso ganhar mais. Então, é uma ferramenta maravilhosa. Eu uso muito interessante ponto de vista, como pode melhorar, o que mais é possível, para qualquer coisa que vem, sempre pode vir mais, né? O que mais é possível. E eu converso muito com o universo, né? Eu sou daquelas que eu acordo, ativo meu timo. O timo, a gente dá só as batidinhas, depois que o corpo já conhece o caminho. Eu faço mantra, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Então, eu já venho trazendo essa energia desde de manhã. Antes de eu começar a minha historinha da meditação, que eu começo às 6 horas, eu ainda deitada, ativo o timo e faço mantra. Em português e em inglês, porque eu ainda tenho aquela coisa de que foi criado, né? Lá em 1990, então tem toda a energia da língua trabalhada em inglês. Então eu vou lá, all of life comes to me with ease, joy and glory. All of life comes to me with ease, joy and glory. E escuto a Rô sabe que eu escuto muito ela, porque na música da Rô, Infinitas Possibilidades, ela canta o mantra 10 vezes. E nessa época de pandemia, o Dan pediu para que a gente emanasse o mantra 100 vezes. Então, a gente escutando a música da Rô 10 vezes, a gente está fazendo o nosso mantra 100 vezes. Então, eu faço o mantra e as 4 perguntinhas também básicas lá da classe de barras. O que é isso? O que faço com isso? Posso mudar isso? Como posso mudar isso? É realmente ficar na pergunta. Hoje em dia, eu acho que se eu fosse dizer alguma coisa diferente, é o ficar na pergunta, porque, como se diz no próprio manual, né? A pergunta, ela empodera. E se a gente dá uma definição, a gente está dizendo que aquilo ali é aquilo e ponto. E pode ser milhões de outras coisas. Então, realmente, a gente abre para o campo das infinitas possibilidades se a gente se permite ficar na pergunta. A permissão é outra coisa muito, né? Da gente se permitir. Então, eu uso bastante. Hoje em dia, eu dou as classes de barras brincando e é uma coisa tão gostosa porque todas as ferramentas que tem lá são as ferramentas que, se a gente colocar no nosso dia a dia, vai mudar o nosso dia. E é só a gente acreditar, porque as ferramentas são mágicas, são maravilhosas. Isso realmente é algo que o Gary Douglas, que foi o criador que canalizou as barras, ele trouxe para o planeta, porque até então não existia essa energia aqui, e realmente muda. Então, é a gente acreditar que as ferramentas são ótimas, são poderosas, que vão empoderar a gente e usar. O que mais é possível? Não, a quem pertence isso? A gente tem um aplicativo que já várias pessoas já falaram nas lives. Nessas classes que a gente faz avançadas, o Dr. Dan Heer manda a gente pro hotel. Ele diz assim,
Lembra daquela perguntinha básica que vocês aprenderam no manual de barras? A quem pertence isso? Então agora vai todo mundo pro hotel fazendo a quem pertence isso. E quando vocês voltarem para a classe amanhã, a quem pertence isso? Para todo pensamento, sentimento, emoção que tiverem, a quem pertence isso? Isso é meu, é de outra pessoa, é de alguma entidade? E realmente, se a gente for ver, a gente absorve tudo, o tempo todo, de todo mundo. Então a gente tem que devolver mesmo. Outra coisa que eu uso muito é 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, contribuição com a Terra. Estou toda hora contribuindo com a Terra, até porque eu estou muito conectada com essa energia da sinfonia, então a gente se conecta com a energia do universo, né? Então, 1, 2, 3 é outra ferramenta que agora já está aparecendo, é uma ferramenta do fundamento, mas que, como ela está presente em tudo quanto é live, tá todo mundo faz, a gente acaba já falando mais dela também. Porque os números são mágicos, os números são coisas que a gente aprende na classe de fundamento e que também levam a gente para um outro espaço. Então eu acho que é usar as ferramentas, é pegar o manual, é abrir o manual, é conversar com o manual. Depois que eu fiz a classe de conversando com as entidades, eu converso com tudo, né? E o manual de barras, quando eu estou começando a classe, eu já digo para as pessoas darem boas-vindas para o manual e chamarem o manual para que ele seja contribuição, não só naquele momento da classe, mas para qualquer momento. Aconteceu qualquer coisa no dia, pega o manual e abre. Vai ter algo mágico para ser feito. Ou vai ter uma pergunta, ou vai ter um processo, ou vai ter um ponto das barras que é para correr. Então, assim, é usar. Se a gente se apropriar das coisas que a gente tem, das coisas que a gente já recebeu e colocar isso no nosso dia a dia, a gente vai abrir mais espaço. E as coisas vão fluir, porque é energia, né? Se a gente se permite receber essa energia, a energia vem pra gente. Com facilidade, alegria e glória. É isso aí. Zoleide, eu vou... Gratidão, Cíntia. Pode abrir seu microfone. Oi, Cíntia. Olá! Que delícia te ver aqui, maravilhosa. Amo tudo isso. Gratidão. Gostaria que tu comentasse sobre a ferramenta Tudo é o oposto do que parece ser e nada é o oposto do que parece ser. Eu utilizo bastante essa ferramenta e é incrível como ela me traz muita contribuição. Aí eu gostaria de comunicar assim com o pessoal, tá bom? Uhum. Beijo. Beijo. A frase maluca, né? A frase maluca é outra ferramenta mágica. Eu fiz esses dias um vídeo contando carneirinhos. Fui conhecer um terreno que meu irmão vai construir. E aí eu tava lá caminhando e comecei a subir um carneirinho, 2 carneirinhos, para fazer uma coisa diferente, porque ela leva a gente para um espaço. Ela dá uma girada na nossa mente, lógica. Então, se por acaso a gente acorda no meio da noite, não consegue dormir, a gente não precisa mais contar carneirinhos, a gente faz a frase maluca. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Ela funciona de várias formas. Eu uso muito nesse momento que eu acordo, mas ela funciona também tá conversando, tá discutindo alguma coisa com alguém e não quer continuar naquele ciclo, tu fica só pensando, tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Vou dar um exemplo bem prático que me aconteceu faz acho que umas 2 semanas. Aqui em casa a gente tem combinado de só comer doce no final de semana. Eu abro exceções quando eu tô em TPM, eu faço uma coisinha escondidinha, mas a ideia é docinho só no final de semana. E quando tem doce em casa, o meu filho tem 12 anos e ele é uma formiguinha. E aí ele começa, mãe, posso comer aquele chocolate? Mãe, posso comer... E aí eu comecei, tudo é o oposto que parece ser, nada é o oposto que parece ser. Ele esqueceu do que ele estava falando. Ele não sabia mais o que ele estava me pedindo. Então, essa frase é muito boa, Nina. Foi bem lembrada, porque eu não tinha falado dela. E ela é ótima. Mais um presentinho, mais um presentinho. É isso. A Rô quer falar, eu acho. A Rô? O que a Rô tá fazendo? Ah, a música, Rô! Agora eu tô na mímica. A música e a Rô, essa música... Ó, agora ela tá com o microfone fechado. Ela fez uma música, que é essa que vai ser lançada, com a frase maluca. Que é linda a música. Tudo é o oposto do que parece ser.
Nada é o oposto do que parece ser, então nada a temer, só amar e agradecer. Para que se assustar com a doença ou morte física? Elas passarão e nós passarinhos, tudo é o oposto do que parece ser. Nada é o oposto do que parece ser, então nada a temer, só amar e agradecer. Somos seres infinitos, consciências astrais, habitando um corpo físico que um dia se vai. Mas a nossa consciência segue adiante, com ou sem forma. Tudo é o oposto do que parece ser. Nada é o oposto do que parece ser, então nada a temer, só amar e agradecer. Perceba isso, saiba disso e se expanda ao infinito e além. Tudo é o oposto do que parece ser. Nada é o oposto do que parece ser, então nada a temer, só amar e agradecer. A nossa vida é feita de escolhas, assim podemos cocriar e ao amor se entregar. Tudo é o oposto do que parece ser. Nada é o oposto do que parece ser. Então nada a temer, só amar e agradecer. Então nada a temer, só amar e agradecer. Olha, primeira aí, a música não foi lançada. Estamos recebendo. Primeira mão aqui. Beijão no coração de todas, de todos. Gratidão, Até o Alisson, eu vi o Alisson aí. O Alisson tá escondidinho, mas tá aí. Gratidão, Rô, que lindo. Cíntia, amada, estamos chegando aqui nos nossos 60 minutos. Você gostaria de deixar alguma mensagem? Últimas palavras aí de Cíntia Castro, para o grupo, para todos que vão assistir, inclusive depois, né? O nosso vídeo vai ficar lá no canal do Fractal no YouTube. Quem não tiver, depois eu passo para a Cíntia, ela coloca ali nos grupos também. Então, com você. Então, eu acho que é usar as ferramentas, pegar o manual de barras de Access. E agora, antes de dormir, eu acho que todo mundo pode fazer esse exercício. Quem já tem o manual, pega o manualzinho e conversa com ele. Diz, manual, que contribuição você pode ser para mim hoje? Que contribuição você pode ser para minha vida nesse momento? Se concentra nele e abre numa página. E aí receba o presente. Se permita receber. Quando eu vou fazer uma sessão, qualquer sessão, eu digo para as pessoas, permitam-se receber. Então, eu vou dizer para vocês, permitam-se receber. E quem não tem barras de Access, como seria fazer uma classe de barras de Access? Temos vários facilitadores aqui. Podemos fazer as classes presenciais, online. Então, como seria entrar no maravilhoso mundo de Access, né? E convido para que todo mundo participe agora no domingo das sessões gratuitas de barras. Quem já tem barras, que participe colaborando, indo para praticar. Quem não tem, pode se inscrever para receber ou pode só chegar lá. E eu acho que eu deixo a minha frase, né? Que no fim tudo dá certo. A minha não, de Fernando Sabino, que eu me apoderei dela. É acreditar que no fim tudo dá certo. O dia não tá legal hoje, acreditar que o dia de amanhã vai estar legal. E se a gente tem isso com a gente, tá tudo certo. Rô, fala. Gratidão. Divulga aí o nosso curso dia 31, quem quiser fazer então, no Dia das Bruxas, eu falei, no Dia das Bruxas a gente vai estar dando um curso de barras aqui na Ilha da Magia, com todos esses seres mágicos, todos vestidos de bruxas e bruxos, e vamos fazer algo diferente. Eu gosto de fazer algo diferente. Agora, no sábado, eu dei uma classe de barras num barco. A gente foi para a Costa da Lagoa, aí começamos a aula no barquinho, almoçamos nos restaurantes lá, que a Carol deve conhecer, né? Aqueles maravilhosos. E essa é a ideia, né? É ter leveza, a gente conseguir passar essa leveza e passar essa positividade para todo mundo. Muito bom. A Patrícia estará aí na ilha dia 31. A Simone está trazendo ela, né? Eu estou divulgando, quando ela coloca alguma coisa, eu já divulgo. É isso aí. Então, eu escolho, não vou poder fazer, porque a gente vai estar dando a classe, mas se for à noite, qualquer coisa que tiver, eu escolho participar, que eu acho que a Patrícia... Onde tiverem humanoides... Contribuição.
serão contribuição. É isso aí. A Zoleide pergunta, cadê? Quando vai ser a próxima live? Amanhã, até sábado, nesse mesmo bate-horário, 8 da noite, até o final da semana. E é isso aí. A Simone comentando que o nome da classe da Patrícia, sendo um líder do futuro emergente, em Floripa. Muito bom. Já tem horário para essa classe da Patrícia? Tem horário, sim. Já tem horário. Qual é o horário? Quando? Sim, ela disse que sim. Quiser abrir o microfone, sim. Fique Já Às faça propaganda. 10 às 18. Coloque sua voz no mundo. Das 10 às 18 horas. Como Isso. pode demorar? Dia que a Patrícia Classe de barras também No dia no dia 31. seguinte. Como? Dia 31, a classe líder do futuro emergente. Simone é a host daí. Ela até colocou aqui. Cadê você, Sim? E no dia... Aqui, abri o microfone. E no dia 1º tem classe de barras de Axis com a Patrícia também. Como pode melhorar? Mais é possível. Mas... Uhum. Oi, lindo! Deu o microfone. Famoso. Amanhã a live vai ser com o Iago de Lucena. Todos estão convidados. A energia dele também é assim, super leve, super incrível. Então venham se divertir. E a gente se encontra, ok? Gratidão a todos. Beijos, beijos. Gratidão, Cíntia, por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer, uma honra. Muito divertido. Eu não tirei esse sorriso do rosto em nenhum momento, né? Com muita gratidão, Rô, e a todos. Beijos. Até. Tchau, tchau. Tchau, Coque. Ah, nós vamos ter que sair da classe de barras e ir lá para a Patrícia.